Olá, muito bem-vindo ao Bola Quadrada, nosso programa de toda segunda-feira, com muitos assuntos para repercutir, não só do futebol em geral, do esporte, como vocês estão muito bem acostumados. A semana é de ouro para o futebol feminino, sim, com as semifinais da Copa dos Campeões de Clubes. Tem a versão feminina agora, tem o Corinthians na parada. Acho que a gente tem que falar também do Endrick, não é? Um pouco do Estevão também, os dois estão brilhando na Europa. Olha aí, o Endrick fez a mudança de time para o Lyon e está se dando muito bem. Por aqui, deu Cruzeiro na Copinha, em cima do São Paulo, resultado de 2-1 no aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro. Em final de semana de clássicos, tivemos a vitória do Palmeiras contra o São Paulo, do Atlético contra o Cruzeiro e do Fluminense contra o Flamengo. Tá fácil para ninguém nos estaduais, os times estão tendo que se esforçar porque muitas surpresas aconteceram, mesmo com os elencos reforçados, financeiramente falando, muito fortes. E para esquentar o debate nesta quarta-feira, já começa o Brasileirão, vamos falar também de um assunto relevante e histórico. A primeira torcida LGBT do Brasil, a Coliguei do Grêmio, que vai virar minissérie e filme. A Bola é Quadrada. Conversa com o gaúcho Léo Gertmann, o autor do livro que conta a extraordinária aventura de um grupo corajoso, bem corajoso e muito necessário para a história do futebol. A Bola é Quadrada porque a verdade não desce redonda, mas que sempre vem bem redondinho são os memes escolhidos ali pelo amigão, o Sérgio Almeida. Fica com a gente, Bola Quadrada começa agora. Bom, pessoal, vamos começar o nosso Bola Quadrada e como vocês sabem, eu nunca tô sozinha, né? Sou Fernanda Arantes e estou muito bem acompanhada com os meus amigos. Almari Segala, editor executivo de Veja Negócios, tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Como que você viu essa semana movimentada? Semana bacana, né? Jogos importantes, aí os campeonatos estaduais esquentando. Uma final muito legal da Copinha, gostei muito do jogo com muitas alternativas. E o Endrick ali reencontrando o seu futebol, né, na Europa. Bacana, tem muito assunto pra gente. Também com a gente, Fábio Altman, redator-chefe de Veja. Bem-vindo! E o que você destaca nessa semana? Bem-vindo, Fernanda, obrigado. Eu acho que o Endrick, né? O Endrick vai dar trabalho para o Ancelotti. O Ancelotti meio que tinha desistido do Endrick, né? O Endrick encostado no Real Madrid. E, pelo jeito, vai ter que arrumar um lugarzinho para o Endrick na seleção brasileira, ainda que o Lyon não seja um time de, né, nem o campeonato francês, um torneio de grande envergadura. Mas como é que você fecha os olhos para que o Endrick tem feito... Enfim, acho que o Ancelotti tem um bom problema pela frente. Ele fez 3 gols pela primeira vez na carreira, né, numa partida. A gente vai falar mais desse assunto, só que eu já queria começar com o Campeonato Carioca. O Flamengo, hein, gente, perdeu para o Fluminense por 2-1 e está bem pertinho da quadrangular ali para decidir quem cai para a Série B do Carioca. Vocês esperavam por isso? Vocês acharam que realmente era um resultado esperado ou foi uma surpresa? Eu acho que o Flamengo pecou agora no começo do campeonato, um pouco pela arrogância e um pouco pela necessidade, com tantos torneios simultâneos, e tem a final da Supercopa contra o Corinthians dia 1º, decidiu colocar o Sub-20 nos primeiros 3 jogos, 3 primeiros jogos ruins, né, acho que com 2 derrotas, e agora tem que correr atrás. Ontem já entrou com um time... Sim, misto, né? Misto, mas enfim... Foi obrigado a trazer esse time misto. Perdeu do Fluminense, então tá enrascado o Flamengo. Mas eu discordo de você, Fábio, eu não acho que foi arrogância, não, acho que foi necessidade, né? O Flamengo foi o último time brasileiro a encerrar a temporada no ano passado. Ele disputou a final Interclubes. Merecia descanso? Merecia descanso, é impossível, são pessoas, né? Não são super-heróis, é impossível o cara conseguir jogar em alto nível sem descanso, depois de uma temporada dura, intensa. Maurício, eu concordo com você, mas em momento nenhum eles reclamaram agora no início da temporada de serem obrigados a colocar o Sub-20, simplesmente colocaram como se dissessem assim, não, o nosso Sub-20... resolve facinho aqui com além de 20 dos outros times. E não é verdade. Atuou no finalzinho da temporada ali contra o Mirassol,
Então também já é uma tradição que o Flamengo faz quando precisa descansar essa equipe. Agora vamos falar real, né? O Campeonato Carioca não interessa nada para o Flamengo. Tanto faz para o Flamengo se cair para a segunda divisão. O Flamengo vai disputar o título da Libertadores e o título do Brasileiro. Que diferença faz para o Flamengo ganhar o Carioquinha? É que faz diferença para o Campeonato Carioca. Isso, claro, exato. Então eles têm que correr atrás, imagina, o Flamengo na Série B do Campeonato Carioca. Mas olha, não há risco de o Flamengo cair para a Série B. Mesmo se ele ficar entre os 4 últimos colocados, ele vai disputar um quadrangular em que só o último cai para a segunda divisão. Então é impossível que o Flamengo... Só ganha mais 2 jogos, né? Pois o que é ruim aí também para a temporada do Flamengo. Agora mudando para o Paulistão, o São Paulo perdeu para o Palmeiras por 3-1 e está pertinho da degola também. Que fase do São Paulo? Está muito perto, acho que o São Paulo é candidatíssimo para cair para a segunda divisão. E isso é obra da Federação Paulista de Futebol, né? Quem fez essa tabela é um gênio do crime. Eu imagino que tenha sido algum palmeirense ou corintiano, porque a tabela foi feita para o São Paulo cair para a segunda divisão. O São Paulo foi o único time que pegou Palmeiras e Corinthians fora de casa, nenhum outro pegou neste campeonato. O São Paulo pegou o Mirassol fora de casa. Qualquer time brasileiro grande teria dificuldades para permanecer na primeira divisão nessas condições. Eu acho que isso tudo é verdade, mas não exclui o fato que o São Paulo não está jogando nada de fato. Né? Bastava fazer 1 ou 2 jogos razoáveis. Perdeu para a Portuguesa, conseguiu perder para a Portuguesa em casa. Levou o empate do Corinthians no último lance da partida, enfim, dava para estar numa situação melhor. Agora, outro dia a gente comentou aqui, você falou, Mauri, é traiçoeiro esse Campeonato Paulista. Interessante, assim, tudo bem que colocou o São Paulo numa situação ruim, mas acho muito interessante esse campeonato que você tem os 8 primeiros classificados indo para o mata-mata e como antigamente o primeiro joga com o 8º, o segundo com o 7º. É interessante, assim, porque isso faz com que, inclusive, essa primeira fase, que normalmente ela é tocada assim, de qualquer modo, ela é super importante. Eu discordo completamente de você, Fábio, porque a premissa do esporte é a isonomia. É um campeonato que não tem isonomia. A tabela do Corinthians, do Palmeiras, foi mais fácil que a tabela do São Paulo. É impossível negar isso. E outro problema desse campeonato, os times pequenos, eles só pegam uma vez os times grandes. A tabela dos times pequenos é uma tabela tranquila. Então, quer dizer, como é que pode o São Paulo, que é um time importante, é o time de segunda torcida da cidade, a Federação Paulista ter penalizado o time, ter preparado uma tabela... Você acha que aceitaram lá e fizeram um negócio eu bem, acho que é um gênio, eu acho que foi um gênio do crime, um corintiano palmeirense que foi lá, aceitou, olha, o que faremos para o São Paulo cair para a segunda divisão? Eu não vi nenhum dos comentários dos dois o fato de que o Palmeiras também está muito bem. Flávio Lopes, por exemplo, fazendo grandes partidas aí pela equipe, vocês não acham isso? Ah, sim, o Palmeiras é um time muito sólido. Né? Só lembrando que no meio da semana, né, a gente fez o programa na segunda, na quarta-feira o Palmeiras levou de 4-0 né, do Novo Horizontino. Um resultado histórico, né? O pior resultado desde, acho que 2010, o pior da era Abel Ferreira. Isso. Mas quando o Palmeiras quer vencer, ele vence mesmo. Né? Isso, o quando exemplo tem disso, toda a equipe preparada também. Foi contra o São Paulo. Parecia que o Palmeiras venceria aquele jogo quando quisesse. Agora, você falou de São Paulo, mas assim, se a gente tirar o Santos está numa situação similar. O Corinthians só não está nessa situação. Que fez o gol no último minuto. Porque ontem fez o gol no último minuto, assim, num jogo assim, talvez o pior jogo da história do futebol. Pior jogo da história de todos os tempos do futebol. Tenho propriedade para falar do Velo Clube, que tem carinho pela equipe, cobri durante 2 anos ali em Rio Claro, mas o Velo Clube realmente não dá para competir com o elenco que tem o Corinthians o jogo foi um jogo bem morno. Assim, a quantidade de passes que o Velo Clube errou, assim, passes de 2 metros de distância, é um absurdo. Assim, para Rio Claro é muito legal receber o Corinthians ali, enfim, para a torcida do Corinthians que vive ali na região, que vai até a região, mas é um jogo que era previsto uma goleada. E o Corinthians só ganhou, porque aí tira da cartola o Yuri Alberto, né, que sabe o atalho do gol, aí no último minuto vai lá, sopra uma bola, ele pega, faz a dura realidade é que os regionais valem cada vez menos, né? Vale muito para os times, né, do interior, né, do para os estado. Times grandes. Mas a contradição vale menos, mas nesse formato, pelo menos o Paulistão, é um perigo, porque você não pode ficar achando que vale menos, quando dá conta já acabou o campeonato. E é a vida para esses times, né, do interior, por exemplo, você viu o Novo Horizontino jogando ali o fim da bola porque é o momento. Curioso, até o Mirassol está meio deixando de lado. Pois até o Mirassol. Porque o Mirassol mudou de nível.
Enfim, a gente até falou sobre isso no ano passado, é bom o Mirassol ficar atento, porque eu acho que o Mirassol não vai ter um ano de 2026 Agora, como teve. a federação fez uma tabela tão escrota que o risco de São Paulo e Santos ficarem fora das finais é muito grande. A federação está satisfeita com isso, ela está feliz da vida, fez um campeonato para Palmeiras e Corinthians, e a semifinal do Palmeiras vai ser contra o Primavera. Nossa, que jogo histórico, todo mundo vai Capivariano. Capivariano e Corinthians. Federação, a federação errou no formato deste campeonato. Bom, outro resultado que eu errei também ali num bolão foi a questão do Atlético vencer o Cruzeiro do Tite por 2-1, virada, um golaço do incrível Hulk, né? Foi a primeira vitória do Galo aí no ano, que 24 empates, a Raposa perdeu a segunda seguida. O Tite não conseguiu ainda mostrar o serviço para que veio? E só para queimar a minha língua, os 2 gols do Atlético foram feitos pelo Bernardo e o Hulk, que são jogadores que eu disse que precisavam ser excluídos do futebol depois do 7-1, né? Mas eles estão aí, eles estão vivíssimos e realmente um golaço do Mas Hulk, o Hulk, né, é um fenômeno único da história do futebol. O Hulk vai fazer 40 anos nos próximos meses. E desejado, né? Tem toda a questão aí Cara, que pode mudar para o Fluminense. Jogar bola nesse nível com 40 anos não é para qualquer um. Eu não tenho lembrança disso. Um pouquinho o Cristiano Ronaldo, evidentemente. Mas o né? Fábio tá aí também, ó. Mas é goleiro. É goleiro. Para atacante, Fernando, é muito difícil. Agora, Fernando, o Tite ele demora para fazer o seu time andar direito. Assim. Ele é historicamente ele atrasa, entendeu? Foi assim no Corinthians, lembrando que no Corinthians ele teve outras passagens muito ruins. E mesmo em 2015, enfim, que ele montou um bom time, fora depois de 2012, ele demora um pouco para engrenar. No Flamengo demorou tanto que saiu. Né? Então o Tite não é um treinador que às vezes não engrena, como na resolve. seleção, né? Às vezes não engrena, ele precisa ter um time muito bem azeitado. Números bons, mas que não impressionou da forma que faria ficar. Agora, né? para ser justo, foi um jogão também, Cruzeiro e Atlético, né, Fernando? O Cruzeiro teve muitas chances, teve chance de empatar no final, começou muito bem o jogo dominando. Parece que o Atlético também tem toda uma energia diferente quando é clássico. Isso. Tem que falar isso também, E né? o Gerson não jogou a partida inteira, entrou só depois, começou no banco, né? O Tite ainda está preservando. Então, o meu feeling é que esse time do Cruzeiro vai longe ainda. Agora, Cruzeiro, bicampeão da Copinha em cima do São Paulo. Vamos falar também dessa equipe, porque o Tite já está de olho em 5 jogadores dessa equipe, né, da base, se despedindo da base e indo então para o profissional. Nesse jogo da Copinha, que foi um ótimo jogo também, né, uma grande final. Muito legal. No dia 25, domingo, vulgo ontem. Como que vocês viram isso? Alguns jogadores se destacaram? Eu gostei muito do Vitor, o goleiro do Cruzeiro. Achei um goleiro sólido, grande, ágil, Tem gostei bastante. uma boa base de escola de goleiros ali, né? Eu acho que merece uma chance, sim, no time principal, ele subir pelo menos. E o Fernando, né, um artilheiro que já tem 20 anos, que o Tite até já colocou, né, em alguns minutos em alguns jogos do Cruzeiro, que também aparentemente tem um futuro bem interessante. Agora, uma pena, é um pouco culpa também da Federação Paulista e do início no Brasil todo dos campeonatos regionais mais cedo. A Copinha esse ano passou um pouco batida porque se sobrepôs aos campeonatos estaduais, né? Então, inclusive alguns jogadores que poderiam estar disputando a Copinha, assim, estavam jogando já no time de cima, enfim, então ficou... Agora, com esses investimentos pesados dos grandes times, vai ficar difícil para essa molecada entrar, né? Vai ficar muito difícil. Mais competitivo para eles. Tá mais difícil. Só que também, acho que com o problema financeiro das equipes, eles acabem tendo espaço aí para poder resolver, né? Alguns buracos econômicos. Muitos irão embora para a Europa, não necessariamente, aliás, não em times de primeira divisão, mas acabam... Mas é o que você falou, Fernando, foi um jogo muito legal, com alternância. O Cruzeiro começou muito forte, depois São Paulo igualou. Aí o Cruzeiro voltou para o segundo tempo também. Foi bem legal o jogo. Agora, teve Inter e Grêmio, né? E o Inter, gente, também de virada, ganhou de 4-2 do Grêmio. Vamos falar desse jogo, porque eu também apostei errado. O time do Grêmio, na minha visão, tinha um elenco ali mais reforçado. O Internacional com um time ainda base do ano passado, que teve muitos problemas. E o Grêmio ontem escapou de uma goleada maior do que o 4-2. Era para ser 6 ali dentro da história do jogo. Embora o Inter tivesse feito 3 gols rapidinho, né, Fábio? O Grêmio começou ganhando, o Inter virou e depois acabou administrando o jogo. Né? No Campeonato Gaúcho está moleza para os dois confortáveis nos seus grupos ali.
vão fazer a final certamente. Embora assim, mais até do que o duelo entre Atlético e Cruzeiro, os duelos de São Paulo, um Grenal com um resultado desse muda o ano. Muda o ano. Com certeza. Tomando de 4 do rival, Muda o ano. Com certeza. O ânimo também, né? E principalmente porque os dois times vão ter que mostrar muito serviço pelas trocas que fizeram. E lembrando que o Inter ano passado foi um péssimo ano, né? Um péssimo Campeonato Brasileiro, assim, só se caiu livrou na última rodada. Impressionante, né? No início do ano era um dos favoritos e de repente virou essa tragédia. Mas você já reparou que a gente sempre coloca o Inter entre os favoritos no início do ano, né? E aí? Nunca entrega. Pois é, vamos ver. Daqui a pouquinho tem tier list. Inclusive, no segundo bloco, a gente traz para você as previsões aqui da nossa turma. Fica com a gente. Voltamos e vamos falar então de Brasileirão, porque 2026 vai começar para o Campeonato Nacional. Nessa quarta-feira a gente já tem jogo e vem a pergunta, será que teremos novamente aquela disputa entre Flamengo e Palmeiras? Mas para a gente discutir o assunto, vamos para a nossa famosa tier list. Qual que é a de hoje, tá? A gente vai medir a expectativa de cada clube que está na Série A do Brasileirão. Vocês vão decidir se briga por título, se disputa pelo G4, se vai ser meio da tabela ou se briga para não cair. Vamos começar então com o nosso Santos. O que vocês acham que vai acontecer com o Santos? Eu vou de meio de tabela, assim, né? Eu acho que o Santos não corre risco de cair, né? Tem uma dupla com o Neymar e com o Gabigol, mas não vejo o Santos brigando por algo mais ambicioso do que isso, não. Bom, eu vou considerar meio de tabela para baixo. Eu acho que o Santos briga para não cair. Talvez não caia, mas acho que briga para não cair de novo. Fernanda, você é o voto de Minerva. Decide. Então tá bom. Vamos deixar aí meio da tabela. Você é um pouco mais boazinha com o Santos do que vocês, tá? Vamos pro próximo. Cadê nosso tier list? Tá aí, ó. Bragantino, RB Bragantino. O que vocês acreditam que vai acontecer? Eu acho que o Bragantino pode surpreender. Já está surpreendendo no Paulista, está fazendo uma bela campanha, né? Está engolindo os grandes aqui em São Paulo nesse começo do campeonato. Não vejo que briga por título, mas é um time que briga pelo G4, sim. Eu já acho que vai ser como ano passado, vai brigar para não cair. Vai parecer no começo que está ali no meio da tabela e vai para baixo. Então você vai para brigar para não cair? Brigar para não cair. Gente, mas tá 8,80 aqui. Eu tô um pouco mais confiante também. Eu acredito que vai disputar. Vamos colocar aí no meio da tabela? O que vocês acham? É um bom negócio? Estou perdendo todas hoje. Tá certo. Vamos para o próximo, São Paulo. Tá aí, quero ver. Apesar do... Bom, fala. Não, o São Paulo tem uma barbaridade. O técnico Crespo fez uma declaração absurda ontem. Ele disse que o São Paulo briga para não cair, que o São Paulo precisa lutar por 45 pontos. Você imagina numa empresa, o cara trabalha e fala, olha, você trabalha aqui para a empresa não falir. O técnico não pode dizer isso, porque esse espírito derrotista faz mal para o jogador. Esse espírito de sinceridade. Mas derrotista. Dito isso, o técnico não pode falar isso. Eu, como jornalista, posso. Eu acho que o São Paulo briga para não cair. Não, apesar do seu pessimismo, eu acho que o São Paulo vai no meio da tabela. Meio da tabela para baixo, mas não cai. O São Paulo não vai cair. De novo, gente. Não gostei desse tier list aqui, não. Eu tenho que decidir muita coisa. Vou colocar também no meio da tabela. Ufa, aí. Ganhei uma. Ganhou uma, tá, Fábio? Tamo junto nessa. Agora, o Bahia. O que vocês acham? Começa essa, Fábio. Acho que meio de tabela. Ele vai parecer que disputa o G4, mas acho que não chega lá. Acho que o meio de tabela pro Bahia. Eu vou ter que concordar com você pela primeira vez. Quem diria? Acho que é a primeira vez no programa, hein, Fábio? Primeira vez, isso é inédito. Mais de 10 programas. Mais 10 programas eu concordo com você. Meio de tabela pro Bahia. Chape. Briga para não cair, né? Briga para não cair? Concordo, acho que sim. Eu vi uma entrevista do presidente da Chape que é muito difícil disputar a primeira divisão, que está muito caro, o salário do jogador está muito alto. Eu acho que briga para não cair. Flamengo? Aí acho que a gente concorda, né, Fábio? Só queria chamar a atenção para quem está assistindo a gente, que esse programa é de hoje mesmo, não é do ano passado, é de hoje. Briga acho que por não título? tem dúvida, briga por título, né? Mais uma vez. E aí, gente, o nosso Remo?
Olha, eu vou de meio de tabela do Remo, pela força da torcida, pela animação. Acho que é o time mais animado da Série A do futebol brasileiro neste momento. Eu queria ter esse seu otimismo, Maurício, mas acho que infelizmente, e que os torcedores do Remo me perdoem, mas vai briga para não cair. Vai ser muito difícil, financeiramente falando. Vou concordar com o Fábio. Vamos nessa. O Internacional. Clássico meio de tabela também, né? Não almeja nada mais ambicioso do que isso. Também acho. Dá até para cravar. Vamos cravar. O Inter vai ser o 11º colocado. Você acertou bastante coisa no ano passado, hein? Eu acho. Tá certo. A gente podia fazer os próximos tier list assim, cravar a posição. A posição. Perfeito. Então tá aí o Internacional, Vitória. Vitória, o time do Wagner Moura ali, né? Candidatíssimo ao Oscar. Eu acho que briga para não cair, viu? Vai ficar só com o Wagner Oscar. Moura vai ficar feliz. Vai ficar triste, aliás. Eu também, não ficará feliz. Mais um ano, né? Ano passado o Vitória brigou para não cair. Não caiu, felizmente não caiu, mas acho que cai. O Oscar já ia ser bem legal também, né? Mas ficar no Brasileirão seria uma grande vitória. O Vasco. Meio de tabela. Meio de tabela Meio de também, tabela. né? Está se recuperando de muita coisa, acho que está se recuperando um É. pouquinho. Acho que sem riscos de rebaixamento, mas não almeja nada muito mais do que isso, não. Palmeiras? Briga para não cair. Você tá, é desejo ou é percepção? A tabela de cabeça para baixo. Entendi. Então vamos colocar lá, briga pelo título. Não tem Briga jeito. pelo título, não tem jeito. Foi só uma brincadeirinha Como palmeirense, sempre, só uma acalma. Viramos o brincadeirinha. campeonato alemão. Vamos lá, Botafogo. Disputa pelo G4. Olha só. Apesar de toda a confusão do Textor, né? O Botafogo Transferban aí, sem dinheiro, uma confusão danada da SAF. Mas o time é bom. Eu ia mais para meio de tabela, mas meio de tabela. Eu colocaria meio de tabela também. Não Tá acho bom. que o Botafogo já está com todo esse gás, não. Coxa. Briga para não cair. Acho que briga para não cair, né? Então, Curitiba, briga para não cair. Atlético Paranaense. Eu vou botar disputa pelo G4. Tá montando um belo time, tem uma estrutura boa. Surpreendente essa aí. Mas eu concordo com o Maurício, sabia? E a torcida tá animadona, tem um projeto legal lá. Eu acho que o Atlético vai ser a surpresa desse campeonato. E acho que o Atlético já tinha mudado de patamar, né? O Atlético Paranaense era um time ali... E tomou um susto, né? Tomou um na segunda susto como divisão. outros... Final de Libertadores. E como outros grandes que caíram, aí volta para a Série A e disputa título, disputa Libertadores novamente, Volta eu também acho. com um impulso, É, no eu caso. Acho que sim. Mirassol. Vou falar, não sei se é ousado, eu acho que briga para não cair. Eu acho que Ousado? o Mirassol tem a Libertadores, difícil saber se vai passar a fase de grupos, mas eu não acho que o Mirassol tenha fôlego para um segundo campeonato brasileiro, tal qual foi o do ano passado. Eu acho que considerando o critério investimentos, acho que é meio de tabela. O Mirassol gastou quase 100 milhões nessa Pra janela. fazer um novo time, Então fez um novo time, não sei se os caras vão brigar para não cair não, viu, E Fábio? o Grêmio? Meio de tabela, né? O Grêmio virou aquele time, não vai para frente, nem para trás, né? Concordo, meio de tabela. Vocês vão ter que colocar 4 ali na disputa pelo G4, hein, gente? Vai ser... pode ir pois colocando é. aí, mas daqui Não, daqui sobrar a pouco... ali, é isso aí. Fluminense. Briga pelo G4. Briga, também acho. Time forte, Time bom. forte, Zubeldia, Antec que ajeitou o time ali. Cruzeiro. Né? Mesma coisa, Mesma briga coisa, pelo G4. também acho. Atlético Mineiro. Eu vou botar meio de tabela. Eu acho que briga pelo G4. Acho que o Atlético vem, apesar de ter os dois jogadores que não deveriam mais estar atuando, mas eu acho que briga pelo G4. Chateado com 7-1 ainda. E o Corinthians? A disputa briga pelo G4, né? Certamente. O time titular do Corinthians eu acho muito bom. Então vocês precisam decidir, então. Mas eu acho que o Corinthians é meio de tabela, porque o Corinthians tem a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão. Abre mão da Copa do Brasil, vocês acabaram de ganhar a Copa do Brasil, pra que Copa do Brasil? É porque o caminho da Copa do Brasil soa mais fácil que do Brasileirão. Na Copa do Brasil você ganha uma vez, depois desanima. Mas ganha um dinheiro danado. Né? E aí, como que vai ficar o G4? Decide você, Fernanda. Decide você, Então Fernanda. vamos deixar ali, pode deixar? Então o Corinthians e o... Porque é briga, né? A gente É não briga, sabe. então tem mais de 4. Tá aí, pelo menos 4, briga pra não cair, pelo menos 4 na disputa pelo Algo G4. me diz que nós vamos acertar isso aí. Olha só, já decretamos os rebaixados ali, ó. Pois é, Né? a gente vai ver no final da temporada. E aí? Chapecoense, Remo, Vitória e Curitiba, é isso? Não tem nenhum Decretamos? grande, assim. Tudo bem, são grandes em seus estados, claro. Mas, não sei, curioso, né? Seria um ano atípico. Seria.
Vamos ver. Bom, o que a gente tem que falar também é sobre o Endrick. Ele deixou o Real Madrid, está agora no Lyon e voando, fez seu primeiro hat-trick aí contra o Metz. E aí, ele tem lugar na seleção de Ancelotti? A disputa é feia, hein? Olha o ataque do Brasil quem tem. Vamos lá. Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Matheus Cunha, Estevão, Endrick, Igor Thiago, que joga no Brentford, que é o vice-artilheiro da Premier League, atrás só do Haaland, Igor Jesus, estou esquecendo alguém, Luiz Henrique. Vai ser uma briga difícil para o Endrick entrar nessa turma acho aí, que hein? no caso do Endrick, tem um aspecto que a gente não sabe exatamente. Qual é a relação do Ancelotti, que treinou o Endrick no Real Madrid? A impressão é que ele não gosta muito do Endrick. E aí é decisivo, assim, porque assim, como o Ancelotti, obviamente, é um treinador de clube, essencialmente, né? Tudo bem, agora está na seleção brasileira, é aquele treinador que depende de treino, né? Ele acompanha o jogador dia a dia e a gente não sabe, assim, qual era a postura do Endrick, ainda que super menino, no Real, e mesmo com o Ancelotti... Mas ele amadureceu também nesse pequeno período? Talvez. Agora sim, é difícil, né? Mesmo que o campeonato francês seja um pouco mais fraco, você vê um garoto assim voando com o vigor físico, a velocidade, sobretudo, dele, e não colocar, assim, eu fico imaginando, né, treinadores de outras seleções, mas como assim esse aqui não vai? Exatamente. O temperinho ali do emocional, de você estar motivado, de uma mudança, fez muito bem. Mas é possível que ele não vá à Copa, como o Neymar não foi convocado para a Copa de 2010. Pois é, tem o Neymar, esqueci de falar do Neymar ainda nessa lista, né? Então você vê uma lista grande. Esse Igor Thiago, por exemplo, o cara tá voando, ele é novinho, tem só 24 anos, vice-artilheiro da Premier League. O cara só perde pro Haaland. Fora os corintianos ontem dizendo que assim, temos o 9 da seleção já. Não, e fora o Vitor Roque. E o Yuri Alberto. Tem muita gente aí nessa briga. A lista tá grande. E a gente tem que falar do Estevão, que também brilhou, né? Fez um dos gols aí da vitória do Chelsea contra o Crystal Palace por 3-1. João Pedro também marcou. Ele tá bem, o Estevão. Eu acho que o Estevão é nome certo. Esse já tá o Estevão, além dele ser... E a gente sabe que o Ancelotti gosta, né? Gosta, e ele é um jogador assim que organiza mais o jogo, né? Um jogador mais cerebral. Ele é muito mais jogador que o Endrick. Então você consegue encaixar o Estevão e me parece ser mais jogador. Muito mais jogador. Dá para colocar os dois com a amarelinha? Dá para colocar. Dá para colocar. Mas acho que o Estevão é o lugar certo. O Estevão já está na Copa. É Estevão, Casemiro e o resto, eu acho, na cabeça do Ancelotti. E aí ficam as duas lições, né? Se não tá bom, dá uma mudada, que às vezes você fica mais motivado, né? Você que não tá feliz aí no seu relacionamento, quem sabe mudando, vai ficar mais feliz, assim como o Endrick. Mas é engraçado o Endrick, né? Assim, porque parece ser o típico caso de ter sido mal aproveitado no início no Real Madrid. Sabe, entrou em poucos jogos, assim, talvez... Mas sempre entrou meio mal, também é difícil pro técnico, a gente ficar condenando o técnico, é difícil, agora, né? Se a gente lembrar, mesmo no Palmeiras, que ele teve um dos anos, uma partida, na verdade, contra o Botafogo, naquela também não entregou famosa, tanto, assim. E eu acho que o Abel Ferreira também não sabia colocá-lo em campo na posição adequada. Tem uma questão, assim, do treinador saber usar o que tem na mão. Agora, dizem que o Ancelotti sabe justamente isso, ele sabe quem tem, e sabe como... E como um jogador leve, feliz, vai bem, como isso faz bem, não só para jogador, para qualquer pessoa, né, em qualquer área de atuação. Como disse o Zé Sérgio semana passada em relação ao Telê, lembra? Ele nos falou, o Telê era bom porque ele sabia o que ele tinha e colocava nas posições adequadas, e o Ancelotti é um pouco nessa linha, ele sabe montar uns times que, se não são vencedores, são difíceis de serem batidos. Então, eu acho que tem uma perspectiva boa pro Endrick, se ele não tiver uma treta interna lá com o Endrick do início do Endrick no Real Madrid. Virar essa página, né? Mas fato o time do Brasil é um time interessante, né? Você não tem nenhum tipo de animação com a seleção, né? Pouca. Pelo contrário, eu já acho que o Brasil é um dos candidatos ao título, sim. E com o Estevão também a gente está falando, né? Esses dois nomes. É triste pensar que há pouco tempo vimos na Copinha, né? Ou seja, a idade está chegando, já estão brilhando aí na Europa. Endrick e Estevão, né? Em anos sucessivos explodiram na Copinha. Copinhas recentes, então aí você que está vendo esse programa, a idade está chegando e os nossos ídolos estão se renovando também, né? Exatamente. E a ver o Vinícius Júnior, né? Que essa é a incógnita do momento é ele, né? Sim. Estamos a 0 programa sem falar de Vinícius Júnior. Mas Vinícius está na Copa, né, Fábio? Não, sem dúvida. Vinícius Júnior e o Ancelotti gosta do Vinícius Júnior. Isso não há a menor dúvida que estará na Copa do Mundo. A dúvida
não estamos mais a nenhum programa sem falar, sem falar de Neymar. O Neymar. Eu ainda, bom, primeiro que o Neymar não está jogando agora, então não tem Neymar. Não demora a voltar, né? Eu acho difícil, assim, é um assunto que a gente tem voltado, mas eu não consigo imaginar o Neymar numa seleção brasileira sem que ele seja titular. Ou seja, se ele vai, o ambiente do Neymar no banco, brigando, porque o banco pressupõe que o jogador e seu entorno fique brigando para, imagina, assim, o pai do Neymar, aquela tropa toda ao redor do Neymar, e o Neymar lá no banco bonitão, não é fácil. Por todos os motivos. Mas seria assim, uma grande entrega dele também, se conseguisse se colocar num lugar que é difícil para quem tem o talento que ele tem. Mas é que é paradoxal, assim, o Neymar no banco quase significa que ele tem que torcer para ir mal o time para ele poder entrar. Mas eu acho que difícil. O Neymar amadureceu de uns tempos para cá, viu? Que ele de fez uma semana para cá? Não, o que ele fez na reta final do Brasileiro, Fábio, ele jogou machucado e salvou o Santos do rebaixamento. É verdade. Mal comparando o Lucas, voltando a falar de São Paulo, ele se recusou a jogar na arena com medo de se machucar. O São Paulo precisando dele para não ser rebaixado. O Neymar não teve medo de se machucar, foi lá e jogou. Então isso até é um sinal de amadurecimento. Cirurgia, né? Então, ele adiou a cirurgia. É verdade, embora... Então, isso tem, na minha cabeça isso tem muito valor. Temos uma temporada para convencer você Meia temporada. Meia temporada sobre o Neymar. Eu acho difícil, porque, como já disse o Ancelotti, o Neymar precisa estar voando. Ele não está voando, ele nem decolou, né? Porque vamos ver, vamos acompanhar. Ele está em umas baladas, parece que está fazendo um tratamento, não sei se está... Mas em festa ele tá. Tem um carnaval antes de começar a jogar. Deixa ele pra festa, Deixa o ano começar Fábio. depois do carnaval. Olha só, a gente vai dar um pequeno intervalo agora e aí a gente volta também para falar de Copa do Mundo Feminina que vai ser aqui no Brasil. Fica com a gente. Voltamos! Olha só, anota aí na sua agenda, porque a Copa do Mundo Feminina de Clubes tá aí na quarta-feira, 9h30, horário de Brasília. O Corinthians enfrenta o Gotham dos Estados Unidos, não é o do Batman, não é. Um pouco mais tarde ali, a gente também, 3h30, vai ter Arsenal e Asfar, que é um time do Marrocos. Os jogos vão ser disputados aí na Inglaterra. O Corinthians é o representante brasileiro, já está em Londres, ficou um tempo ali fazendo, né, toda a preparação na cidade da Inglaterra, e tem toda uma questão de que essa competição já começou no ano passado, porque teve ali, né, o campeão da Champions da Ásia, que foi o chinês, aí também da Oceania, que foi o time da Nova Zelândia, e aí sim chegou para esse Asfar do Marrocos, que enfrentou, venceu as chinesas. E bem, agora a gente tem um Corinthians nesse desafio, que é uma versão do Mundial que a gente teve no masculino. E dos dados ali, números, muito se falou que o Corinthians tinha uma chance menor. Porque quando você pega ali o Arsenal, né, tem uma equipe com muito investimento financeiro, a gente sabe a valorização do futebol europeu com o futebol feminino, né, que é muito grande, muitas jogadoras saem do Brasil para poder atuar ali. E esse cenário econômico se reflete também na situação do futebol feminino. Mas o Corinthians, depois de conseguir vencer 7 brasileiros, ter ali 6 Libertadores, pode surpreender também. As brabas do Corinthians, elas fazem um trabalho muito interessante. Podem conquistar um título inédito do mundo? Tomara, quem sabe, né, Fernanda? Aliás, a FIFA demorou para fazer o Mundial de Clubes feminino, né? Demorou, estava na hora já. Já que tem um time que na América do Sul é tão dominante, por que não dominar o mundo, né? Embora eu acho, talvez, diante disso que você está falando, Fernanda, assim, que a força econômica dos times femininos bastante é equivalente à dos masculinos, então a gente já pressupõe que o Arsenal, por exemplo, tem um time muito forte. Acho difícil se o Corinthians chegar à final vencendo o time americano. Também é difícil, né? Porque assim, a tradição do futebol feminino nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Inclusive, vai ter o encontro, né, da Gabi Portillo com o Corinthians, que ela foi pro Gotham, é uma artilheira histórica também do Corinthians e que fez essa transição recentemente. Mas seria muito legal, mas acho difícil, né? Do ponto de vista, acho até que, mal comparando, mas já comparando, é a dificuldade similar a que a gente percebe. Acho que sim. Nas disputas masculinas, né? Você vê o Flamengo esse ano, chegou uma final contra o PSG,
Fez lá o jogo difícil, mas enfim, aí perdeu nos pênaltis e todos os outros anos. E que nome legal, né? Gotham, né? Que nome legal para time de futebol. E tem toda uma questão também de que a gente pode pensar que o Corinthians vai estar jogando uma situação diferente ali. Vai ser legal de assistir um campeonato, infelizmente, muito curto, que já chega ali na semifinal e lembra a Libertadores, que também é realizada em pouquíssimas semanas. Poderia dar mais espaço para o futebol. Sem dúvida, assim, acho legal a gente estar falando desse campeonato aqui no nosso programa, porque tem tão pouca visibilidade, né? Assim, era preciso, obviamente, mais, que é uma visibilidade que não se dá por decreto, né? Vamos agora falar do futebol feminino, falta, né? E ainda mais considerando que o Brasil sediará a Copa do Mundo de futebol no ano que vem, né? Total. A gente precisa dar mais visibilidade para essa turma. Vamos lembrar então que ontem, no Rio de Janeiro, a FIFA divulgou a logomarca da Copa do Mundo de Seleções de 2027, que vai acontecer por aqui. Vamos dar uma olhadinha nela? Queria a opinião de vocês, o que vocês acharam? Tá aí, a Copa de 2027, Copa do Mundo Feminina. O que vocês acharam? A logomarca é toda essa coisa rosa de fundo, é tudo isso? Então, posso fazer um comentário? Eu achei ridícula. É um estereótipo absurdo, né? De novo, lembra, parece que essa logomarca foi feita pela Damares Alves, que foi a ministra da mulher do governo Bolsonaro, que ela dizia, não, agora neste governo menino veste azul e menina veste rosa. Por que diabos os caras foram fazer uma logomarca rosa só porque é futebol feminino, gente? Tem um W, um M, né? E eles quiseram associar com a bandeira do Brasil. É muito estereótipo, gente. Talvez o que não diminui isso que você tem razão. Talvez a logomarca seja só essa área branca, mas o modo como eles apresentaram com esse rosa Agora, o que tem que ser dito também é sobre toda a questão do anúncio, como foi feito no Rio de Janeiro, né? Como que na apresentação colocaram ali uma homenagem para os vencedores da Copa do Mundo masculina. Os homens acabaram aparecendo muito mais do que as próprias mulheres, que fizeram com que essa Copa do Mundo chegasse até aqui, a Copa do Mundo feminina. Se a gente for parar para olhar, vários homenageados, e realmente são grandes campeões do Brasil. Mas e as mulheres que começaram toda essa trajetória? A gente precisa lembrar que lá em 88 teve o torneio experimental na China e que o time brasileiro foi sem o apoio da CBF. E existe um projeto de lei do Ministério do Esporte para ter esse incentivo financeiro e histórico para essas mulheres que tanto fizeram, né? Tiveram que escolher ali também entre a carreira e uma carreira que até então não é valorizada no Brasil. A gente pode falar que as coisas estão mudando nos últimos anos, mas que realmente merecem essa valorização. É um projeto de lei que, se for aprovado, vai fazer uma grande diferença para essas mulheres, né? Eu acho que a gente está caminhando muito lentamente, né, em nome do futebol feminino. E aí, assim, tem um machismo estrutural que os organizadores, nós mesmos, mal percebemos, no modo como tratar o futebol feminino. Assim, é preciso mudar de patamar, inclusive financeiro, né? A premiação, embora tenha aumentado, por exemplo, na Copa do Mundo agora de clubes, ela é muitas vezes inferior à premiação masculina. Obviamente, claro, que a gente sabe que isso depende um pouco da engrenagem financeira, de marketing, mas é preciso que tudo mude para de fato a gente poder um dia, esse é um sonho, eu acho, tratar o futebol feminino e o masculino do mesmo modo, assim, sem que seja necessário ficar, né, tratando como se fosse uma cota. É preciso chegar a um ponto que seja sem denominar equivalente. Gênero, né? Exatamente. E eu vou usar as palavras da Formiga. Não vamos ficar brigando agora, já que isso aconteceu, mas que possam melhorar, que possam realmente trazer essas mulheres e valorizar, então, as mulheres que construíram para a gente ter a seleção brasileira feminina que a gente tem hoje. Bom, agora a gente vai mudar um pouco o tom da prosa. Morreu na semana passada uma figura extraordinária, o Volmar Santos, músico, carnavalesco, colunista social, radialista e amante do futebol. O Volmar ficou conhecido em 1977 pela criação da Coliguei, a primeira torcida organizada LGBT do Brasil. O grupo nasceu na inquietação de um torcedor que desejava ver as arquibancadas do Estádio Olímpico, antiga casa do Grêmio, mais vibrantes, levando o Volmar a reunir os amigos e frequentadores da Boate Gay Coliseu a fundar a torcida. Olha só, a gente está vendo algumas imagens e agora a gente vai conversar com um jornalista gaúcho,
o Léo Gershman. Espero ter falado certinho o sobrenome dele, que é autor do livro Coliguei. Falei certinho. Muito obrigada pela sua participação, viu, Léo? Que é tricolor, né? Muito bem-vindo aqui à nossa bola quadrada aqui, que hoje vai ser muito redondinha com esse assunto, porque eu queria saber de você qual que é a importância, né, de todo esse tema, como está sendo valorizado agora toda essa história. Fernanda, Fábio, Maurício, prazer estar aqui. Primeiro, é impressionante, mas a gente pode fazer um gancho com o fim do outro quadro, do outro assunto. Porque eu não sei se vocês sabem, faleceu faz pouco o jornalista Rui Carlos Osterman, que era filósofo também, era daqui do Rio Grande do Sul, que é um grande cara. Quando eu estava fazendo o livro da Coliguei, né, faz já 12 anos, o professor Rui, que a gente chama o professor, né, ele disse uma coisa: a Coliguei, ela não foi importante só para os homossexuais, ela foi importante também para as mulheres, porque conseguiu transgredir, abrir aquele ranço muito machista. O que a gente faz hoje do machismo nos estádios de futebol, sim, é muito ainda, está caminhando muito lentamente, mas anos 70, 80, para vocês terem uma ideia, tinha um quadro do Jô Soares na Globo, lá no programa do Jô Soares, né? E o Jô Soares tinha o Padilha, que era o cara que tinha uma mulher super bonita, e aí ele estava falando com outro amigo, e o cara dizia: vai para casa, Padilha, porque ele tinha que ir para casa com a mulher dele, né? E o que você está fazendo aqui? Vai para casa, tem que ficar em casa com a tua mulher, que é linda. A mulher entrava no estádio: vai para casa, Padilha. Era um nível puta, vagabundo, era horrível. E a Coliguei, quando entrou, ela deu não foi história, ela realmente abriu, ela foi muito importante. Eu sempre disse isso pro Volmar: ele não se dava conta da importância que ele teve. Então, quando a gente fala do futebol feminino, que daqui a uns anos os clubes que não estão antenados no futebol feminino vão se dar conta de que para um bala agora, porque daí vai estar todo mundo pensando: eu tenho tais títulos no futebol feminino, vai ser importante, vai ser super importante, cada vez mais importante, relevante no sentido de outras pessoas. Importante já é, mas a Coliguei foi importante também no futebol feminino. Léo, deixa eu te perguntar, obrigado pela presença, muito bacana ter você aqui. A diretoria do Grêmio e os jogadores acolheram a Coliguei? Como é que foi essa relação? Foi uma coisa que eu acho que isso muito edificante de tudo, porque na verdade deu uma coincidência, poderia ser, a gente sabe como é que é no futebol, né? Tem um dirigente, outro dirigente, passam os nomes mas a instituição é uma só. No caso, deu uma situação, assim, uma coincidência importante, de ser um cara que foi muito avançado nisso, que era o Hélio Dourado, do Grêmio. E ele acolheu super bem, Coliguei. O Volmar é difícil falar dele no passado, mas o Volmar era muito inteligente, muito hábil. Então ele teve um jogo, 2 jogos, 3 jogos, e eles foram super, faziam aquilo que a gente chama hoje de apoio incondicional, né? A Coliguei fazia, que era o time estava mal, mas estava lá a Coliguei apoiando, militando e apoiando. E aí eles fizeram, foi super calmo, não teve, não se envolveram em briga. Daí o Volmar foi lá, ele chegou no presidente do clube: olha, nós somos assim, nós somos uma torcida, somos gremistas, que queremos ter o nosso espaço. E aí eu me lembro o Hélio Dourado, no entrevista, que falava: olha, para quem conhece, são grandes gremistas, ele falava assim, né? E não me importa, o que importa são grandes gremistas, ele falava, e aí ele acolheu, tinha até uma sala para acolhimento, para guardar, né, o instrumento, porque eles saíam da boate, o policial ficava 2 quilômetros por minuto do estágio.
eles iam até o pessoal que era periodístico, aquilo era marcha gay lá nos anos 70, e tendo caminhando pela João Pessoa e depois pela Venha, pelas ruas aqui em Porto Alegre. Eles iam caminhando 2 quilômetros, era uma festa. E aí tem uma coisa interessante que no livro vai aparecendo, vai sendo costurado ao natural, e eu que estava troca, que são os jogadores. Os jogadores, num primeiro momento, isso eu fui vendo pela pesquisa nos jornais da época. No primeiro momento, os jogadores diziam: eu gostei desse negócio aí, né? Lá no início. Aí depois começou a falar com os jogadores, são umas bichas, mas são as nossas bichas, né? Não se vê, são as nossas bichas. Aí no terceiro momento, ele já estava tomando chopp lá perto do Lídio com o pessoal da Coliguei. Então, por aí a gente vê a evolução das coisas. E eu vou contar uma situação pessoal. Uma pessoa, um conhecido, gremista, e eu chego pro cara assim, eu estava fazendo livro, e eu chego pro cara assim: você lembra que eu liguei? E o cara: coliguei, que vergonha, coliguei, não sei o que. Você escreveu sobre o livro da Coliguei. Eu estou escrevendo um livro sobre a Coliguei. E o cara: bacana, Coliguei. Entendeu? Então, ali eu vi como o livro registrou. Porque até ali era a zoação de Colorado, era o gremista, tinha vergonha. Não, aí viram: não, para isso aqui é sério. Daí eu não sei os times de vocês. Eu tenho o Fábio, que é corintiano. Gente, eu equiparo a Coliguei à democracia corintiana. Eu equiparo, eu acho que por os dois grandes movimentos na ditadura de contestação à ditadura. Em diferentes formas, né? Mas eu vejo como os dois. E aliás, não sei se vocês sabem, mas teve o movimento da Coliguei com Corinthians. Que eu conto no livro, né? O Vicente Mateus, na época, telefonou com o Volmar. E o Volmar, me contando, eu não entendia nada, porque tinha uma mistura de espanhol com sotaque paulista, era uma loucura o jeito que o Vicente Mateus falava, né? Era o presidente do Corinthians. E como a Coliguei tinha apoiado o Grêmio, e o Grêmio naquele ano rompeu uma hegemonia do Inter, que é aquele baita time dos anos 70, né? Foi tricampeão brasileiro, tal. Como o Grêmio rompeu aquela hegemonia, o Vicente Mateus convidou o pessoal da Coliguei para ir para o jogo, aquele de 77 contra a Ponte Preta, que o Corinthians deu da Ponte Preta, e também deixou a fila, estava acho que 23 anos sem ganhar título, acho que é isso, né? Isso. Foi um momento que o Corinthians não ganhava título, nem regional. E aí ganhou com o gol do Basílio e tal. A Coliguei estava lá, aí com a camiseta do Grêmio, eles fizeram questão. E então, se a gente for falar, eu não diria que vai no livro, já viu, né? Aliás, tá aqui, ó. Agora, Léo, Vou até deixa eu... falar aqui, ó, Coliguei tricolor e de todas as torcidas. Léo, deixa eu só fazer uma pergunta. Assim, não há dúvida, você salientou agora, do aspecto histórico da Coliguei, reforçado pelo seu belo livro, perfeito. Mas se a gente olhar hoje, ainda há muito pouco espaço, né, para uma postura LGBT nos estádios de futebol, ainda há machismo, a gente não vê outras coligueis em atividade. O que acontece assim, nesse mundo do futebol que ele é incapaz de historicamente mudar? Enfim, é como se nós tivéssemos a rigor, ainda em 1977, ainda espantados com torcedores que se dizem torcedores LGBT. O que acontece assim? Que relação é essa do futebol com esse aspecto da sociedade? Eu acho que acompanha a sociedade, sabe? E é um paradoxo aí, mas eu acho que é um paradoxo que é compreensível. Naquela época, né, anos 70, foi assim, o homossexual era um pária. Era uma coisa completamente absurda. Não estou dizendo que hoje, óbvio, que a homofobia é uma coisa absurda e enorme, e ainda tem caminho muito longo para varrer isso. Mas assim, o que acontece? É um paradoxo. Naquela época, uma torcida LGBT como a Colibri ia para o estádio,
E, aliás, na verdade, ela não é a primeira, né? O cara para fazer a torcida, para estar lá na arquibancada, eu acho que até hoje ela é única. Mas naquela época era folclore, né? E todo mundo ria, e era divertido, eram os caras do carnaval, era divertido, e estava tudo certo, e todo mundo brincava, tinha um baita preconceito por trás, mas tinha isso. Mas aí entra uma questão que é a seguinte, e daí a gente vê, e para mim é muito claro, essa onda reacionária que tem aqui, né, o surgimento do Bolsonaro, o surgimento dessa extrema-direita recursiva que nós temos. Isso aí, para mim, o que é a raiz da palavra reacionário? Vem de reação. Os caras estão cumprindo o papel maléfico, mas é um papel deles diante de uma evolução nos costumes fantástica, muito forte, e não tem volta. Não tem volta. Então, eu acho que hoje, paradoxalmente, tu vai para um estádio, o risco de violência, apesar de hoje ter a homofobia ser menor, porque aquilo que tinha era um absurdo, né? Apesar de ser menor, esses reacionários, que são pessoas muitas vezes violentas, eles oferecem um risco maior, eu acho. Então é um paradoxo. E hoje, com toda a evolução que houve, possivelmente a violência seja maior. Né? É um paradoxo, mas acho que também a gente consegue entender como que isso se constrói. Exatamente. É uma história que precisa ser contada e serve aí de exemplo para vários times. O Grêmio precisa se orgulhar muito dessa torcida que representou de forma muito bonita. Muito legal o seu livro, queria agradecer a sua participação, dar parabéns pelo seu trabalho e dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui no Bola Quadrada, Sem viu, dúvida. Léo? Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado. Pena que eu não estou aí presencialmente para dar um abraço com você. Um dia a gente resolve isso. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Legal. Beijão, muito obrigado. Tchau. Bonita história, né? Necessária. Palmas aí pro Grêmio, pro Léo, para todo mundo que está contando essa história da Coliguei. Bom, agora a gente vai para o momento de entender o que aconteceu nas nossas redes sociais sobre futebol. É hora do Bola na Rede. E para chegar junto com a gente, Sérgio Almeida, amigão, seja muito bem-vindo. O que você trouxe para essa semana? Olá, Fernanda, Fábio, Mauri, sempre um grande prazer. Semana aí movimentada nos estaduais, né? A gente já conversou bastante sobre a rodada e aí separamos aí 3 momentos que viralizaram nas redes de partidas realizadas ontem. A gente começa aí pelo jogo do Corinthians. O Corinthians venceu o Velo Clube por 1-0, gol do Yuri Alberto, que corre aí para a galera. Até aí tudo bem, né? Mas a gente vai ver aí que rolou um momento quinta série deixou essa cena aí realmente diferenciada, eu diria. Vamos acompanhar aí. E veio da torcida, aliás, do próprio time. Dá para identificar quem foi ali, o meliante? Eu acho que teve uma passada de mão na bunda ali, viu? Agora de quem tá Eu acho difícil que identificar? Teve uma entrevista do Yuri, ele falou do Breno Bidon. Um momento muito pitoresco, né? Realmente a garotada aí reunida, vibrando, e teve alguém ali que não se conteve. E eu li nas redes sociais muitos elogios depois. Muitos elogios? Muitos elogios. Eu faço questão de não opinar. Vamos lá. Eu também não vou opinar. Eu vi muitos elogios, alguma surpresa, enfim. Fato inusitado aí no Corinthians. Pois é. De São Paulo a gente vai para BH. Tivemos ontem também o Clássico Mineiro, Atlético e Cruzeiro. O Atlético ganhou de virada, mas o destaque, o gol que inaugurou o placar de Caio Jorge, e o destaque fica também para a comemoração. A gente vai ver aí o gol, ele empurrou ela para dentro, e na comemoração mais um daqueles grandes momentos que só os estaduais podem propiciar.
E ele bebeu Bebeu. ali. Então, Pessoal, será que foi água Então, mesmo? o grande questionamento é, o que foi isso? Eu achei, assim, de uma destreza ali para pegar no ar. Em beber. velocidade, ele estava correndo. É bem frio, né? E ele frio, mas talvez a bebida quente. Mas pode ser cerveja quente, claro. Mas Sérgio, você Tinha sabe cara quem... de água. Você sabe quem ficou chocado com essa história aqui? Foi o Fábio, ele achou uma indecência jogar. É que ele não frequenta muito o estádio raiz. No Morumbi, por exemplo, é assim, você leva chuva de todo tipo de líquido lá. Cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool, de muitas outras coisas. Né? Fábio, que não está acostumado Pois é, o Caio com isso. Jorge parece que só não considerou que quem estava atacando isso nele era a torcida adversária, né? Olha ali, Mas pega é- com uma mas mão. É sensacional como ele pega, né? Ele pega, Pega, já bem. bebe. Pega bem. E aí, logo atrás, o pessoal já vem também dando bicuda ali no resto que vier. Mas ele tomou um golinho e jogou fora, né? Não sei não o que Mas tinha ali, ele, viu? se aquilo ali for um tipo de bebida quente, ele simplesmente ignorou e ficou na elegância. Eu achei a imagem do Yuri Alberto mais Concluiu. simpática. Você achou mais Mas simpática? muito mais simpática. Mais bonita? Mais bonita. Não Ok. a menor dúvida. Curiosamente, a terceira cena que a gente selecionou aí, que também viralizou nas redes, também envolve as arquibancadas, né? Essa foi no Clássico Bavi. O Bahia ganhou do Vitória por 1-0 e o Vitória contou com um apoio inusitado ali na sua torcida. Vamos ver aí. Marinho, gente, jogador ainda em atividade, sem clube, ídolo do Vitória, tá ali torcendo pelo clube de coração, talvez cavando uma vaguinha. O que vocês acham aí desse momento? Eu vou te falar que eu sou amiga do Marinho, né? De longa data aí. Estivemos trabalhando na minha época na TV Cruzeiro, ele era jogador do time, enfim. E é uma personalidade que é o sabia não. Os memes que ele proporciona pro futebol brasileiro. Mas muito legal, o cara tá na Isso é o torcida ali, Marinho. divertidíssimo. Sabe o que eu acho legal? Assim, isso tem um aspecto até sociológico. Assim, se ele não jogasse bem futebol, ele seria um desses aí Isso, mesmo. exatamente. Eu E há vou- quanto tempo ele não frequenta dessa forma, Pois é, né? eu vou lembrar um episódio curioso que é parecido com isso. Na final da Libertadores entre Corinthians e Boca Juniors em Buenos Aires, no meio da torcida, ali atrás do gol, estava o Elias. Olha O que Elias que legal. naquele momento estava sem clube. Ele No meio da torcida, No o meio Elias? da Muito torcida, legal. numa situação Eu parecidíssima. acho muito legal isso. Isso é carinho, né? E o carinho, mas ele é um deles, com a diferença de que Exatamente. joga futebol Muito bem. bacana. Mais um ser humano apaixonado por É futebol. isso, é isso. Sérgio, muito obrigada. A gente se encontra na semana que vem. Fechado? Sempre um grande prazer, gente. Até a próxima. Valeu. Até mais, tchau, tchau. Que grande programa, hein, meus amigos? Falamos ótimo. de muitos assuntos importantes e principalmente repassamos a semana. E sabe o que a gente vai fazer? Se preparar para a semana que vem, porque tem muito futebol com o Brasileirão também começando. Posso contar com vocês? Opa, Sempre lá. Tá escalado semana que vem? tudo certinho. Então tá certo. Então a gente se vê. Conto com a sua audiência. Obrigado aí por toda a participação. Já vai conferir também as redes do Bola Quadrada e a gente espera você na próxima segunda-feira. Até lá.